Romanos 12. Chegamos nessa divisão importante da carta. Alguns costumam dizer, agora Paulo vai falar da parte prática da vida cristã. E eu já disse para vocês repetidas vezes, eu não gosto dessa divisão. Porque isso faz com que nós tenhamos a tendência de pensar que o que é doutrina não é prática. E isso é uma tolice. As doutrinas da graça, as doutrinas bíblicas, a verdade da palavra de Deus, ela é prática. Não existe nada mais prático para a sua vida, para o seu coração, para a sua existência no dia a dia, do que a doutrina da justificação pela fé. Se você entendeu a doutrina da justificação pela fé, você agora passa a entender do que você foi salvo, você passa a entender para que você foi salvo e como você deve viver uma vez justificado. A mesma coisa sobre a doutrina do Espírito Santo, da obra do Espírito Santo na nossa vida, é obra do Espírito Santo. Não é uma presença estática do Espírito Santo que está em nós e que simplesmente agora, então legal. Não. É o Espírito Santo agindo na vida do seu povo, é o Espírito Santo agindo na vida da igreja, é o Espírito Santo movendo-nos para a santidade. Isso é prático. Então, você diria assim, então, pastor, como é que a gente chama essa segunda parte? Porque fica muito notório que são duas partes na carta e que essa é uma segunda parte. Eu costumo dizer que aqui o apóstolo Paulo vai tratar da parte relacional. Ou seja, uma vez que todas essas verdades práticas já estão presentes na minha vida, como é que eu vou me relacionar com Deus? Então você pode dizer assim, mas então é uma parte prática. É óbvio, mas é diferente Deus dizer que doutrina não é prático. Okay? Esse é o meu grande ponto aqui, quando agora lemos Romanos capítulo 12, os versos 1 e o verso 2 do texto. Diz assim a palavra de Deus: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Oremos. Senhor, nós estamos diante da Tua palavra santa e bendita. E nós confessamos, ó Deus, a nossa inabilidade natural para entendê-la e a nossa necessidade do Espírito Santo, para que uma vez iluminada essa palavra na nossa mente e coração, ela também seja aplicada pelo Senhor às nossas vidas. Dá-nos, ó Deus, condição de entender, de aplicar e de viver dessa palavra bendita. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, Senhor meu, rocha minha, Redentor meu. Amém. Todos nós, pastores, líderes, membros de igreja, à medida que o tempo passa e que nós convivemos com as coisas do Evangelho da Graça, nós temos algumas tendências reducionistas do Evangelho. A gente começa a pensar em termos do Evangelho entre o que eu posso fazer e o que eu não posso fazer. O que eu devo fazer
e o que eu não devo fazer. E é verdade, todos nós temos que meditar e pensar e aplicar na nossa vida a palavra de Deus para gerar a nossa manifestação ética a respeito das coisas. Então, é óbvio, como cristão, eu devo saber o que fazer e o que eu não devo fazer. Isso é ponto pacífico. Entretanto, quando o tempo vai passando, a gente começa a achar que cristianismo é fazer e não fazer isso, fazer e não fazer aquilo, conformar-se com isso e não conformar-se com aquilo. Foi isso que aconteceu, por exemplo, no judaísmo no Antigo Testamento. Deus deu uma palavra para eles, era uma palavra boa, santa e agradável, e eles reduziram a vida que eles deviam viver diante de Deus a uma série de preceitos e leis. Faz isso, não faz isso, faz aquilo, não faz aquele outro, faz aquele outro, não faz aquele outro. E eles achavam que se eles conseguissem viver naquele trilho do faz e não faz e não faz, eles podiam viver ou ser piedosos e agradar a Deus. E Evangelho não é isso. Evangelho absolutamente não é isso. Aliás, nós temos uma luta constante na nossa vida com essas questões que são colocadas aqui nesse texto. É uma luta que nós temos entre o conformismo e o não conformismo. Entre nos conformar ao mundo e entender o que é o mundo, o que é o século, e não me conformar. Deixa eu dar um exemplo prático. A gente costuma chamar a música que é cantada por aí de música o quê? Secular, não é? Aí, alguns grupos religiosos, evangélicos e outros dizem assim, o crente pode cantar música do mundo, música secular. E aí a gente vai entrar numa questão, pode ou não pode? Afinal de contas, né, essa geração ali do Kader, da Tânia, né, assim, que gostava dos Beatles, né, puxa vida, você gosta dos Beatles ou não gosta dos Beatles? Não é? Eu cresci ouvindo Beatles, e eu ainda gosto de ouvir Beatles. E de vez em quando eu me pego até cantando alguma música dos Beatles, para o horror dos Beatles, mas tudo bem, não é? Coitado dos Beatles, eu cantar uma música. Mas a gente ouve músicas, a gente consome cultura, a gente consome arte, a gente consome coisas que são do século. E aí vem a pergunta, mas pastor, o texto não está dizendo que eu não devo me conformar com o século? Se eu ouço a música do século, a gente mesmo chama de secular, eu não estou me conformando? Percebem como é uma luta grande que a gente tem para entender qual é o nosso caminho na vida cristã? E eu não quero dar aqui para vocês uma resposta fácil, porque a Escritura não dá resposta fácil. A resposta dá o caminho, a Escritura dá o caminho, a Escritura dá o princípio que eu devo seguir para que eu possa aprender a viver não me conformando ao século, que é exatamente o que o apóstolo Paulo disse antes, que é aprender a me apresentar por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então essa é a nossa tarefa nessa manhã, entender esse caminho apresentado pelo apóstolo Paulo, para que a nossa mente não seja conformada, antes nós sejamos transformados. Nós já vimos na carta aos Romanos que ela é dividida em grandes seções. A primeira seção todinha, o apóstolo Paulo mostra como todos os seres humanos, a partir dos nossos primeiros pais, estão condenados porque afrontaram, porque pecaram, porque desobedeceram a Deus, e mesmo tendo consciência, mesmo vendo a revelação de Deus na natureza, e mesmo os judeus que receberam a palavra de Deus, não conseguiam enxergar a Deus. E eles então foram condenados por isso. Na segunda parte, o apóstolo Paulo nos apresenta, capítulo 3, versículo 21 até o final do capítulo 5, qual é a única solução para esse problema do homem. O homem não vai conseguir salvar-se a si mesmo, ele precisa de um Salvador, e ele precisa de um Salvador que seja homem.
Então, nós temos a doutrina da encarnação, o Filho de Deus, o Verbo de Deus encarnado vem, ele é homem verdadeiramente, então ele sofre a condenação do pecado no lugar daqueles que são os eleitos de Deus, e os filhos de Deus, os eleitos de Deus, recebem a justificação pela fé. Então, nós não fazemos nada para a nossa salvação, exceto esperar sentado e Deus vir nos salvar pela sua misericórdia. Então Deus vem e salva o seu povo, eu não posso fazer nenhuma obra, eu não posso dar nenhuma contribuição para a minha salvação, apenas quando Deus faz o seu chamado, seja esse chamado pela evangelização, pela escritura, pelo ouvir a palavra dos outros irmãos ou numa pregação, Deus opera no nosso coração, Ele nos envia o seu Espírito Santo e Ele transforma a nossa natureza, Ele nos dá um novo nascimento e agora nascidos de novo nós respondemos positivamente ao chamado de Deus. Então, não é errado eu dizer que eu aceitei o Evangelho. Eu aceitei sim. Quando eu fui chamado para aceitar a Jesus Cristo, eu aceitei. Só que eu mal sabia que todas as condições para que eu aceitasse o Evangelho foram realizadas dentro de mim anteriormente. É por isso que eu fui capaz de receber esse Evangelho e aceitar esse Evangelho, porque Deus me deu primeiro a capacidade de ter fé. Se eu não tivesse, eu jamais aceitaria. Então, não é errado eu dizer eu me converti, porque eu me converti mesmo. Aliás, a Escritura é muito clara em dizer o quê? Convertei-vos, mudai os vossos caminhos. Só que antes dessas coisas todas acontecerem, existe a operação de Deus que nos converte. Então, eu me converti, mas eu fui convertido. As duas coisas são reais e verdadeiras. Quando o apóstolo Paulo termina, então, de mostrar essa justiça, ele passa a mostrar como é que nós vamos viver justificados, como é que nós vivemos nesse mundo, diante da realidade do pecado, diante da realidade da nossa natureza dividida, diante das lutas interiores que nós temos, da carne, os problemas com o mundo, as coisas que nos atraem. E então o apóstolo Paulo vai nos explicar, vai nos dizer como é que nós desenvolvemos diante das verdades bíblicas a nossa santificação. Quando o apóstolo Paulo termina isso no capítulo 8, fica uma grande dúvida na mente dos judeus. Mas Paulo, você está dizendo que Deus agora ofereceu a salvação para todo mundo? Antes não era só os judeus que iam ser salvos lá no Antigo Testamento, agora você está dizendo que todo mundo é salvo? E o apóstolo Paulo gasta 3 capítulos inteiros dessa carta, explicando todo esse processo de como os judeus que foram rejeitados, eles foram rejeitados por causa da sua rejeição ao Evangelho, como eles foram ignorantes a respeito de Deus, e aí então o apóstolo Paulo mostra como acontece a salvação e como Deus usa até os ciúmes dos judeus para trazê-los de volta. E essa foi a última parte que nós estudamos no último domingo. E esse capítulo 11 de Romanos, ele termina com uma doxologia. O que é uma doxologia? Uma doxologia é uma adoração. Uma doxologia é uma expressão com a voz, com a mente, daquilo que foi percebido da verdade de Deus e que nos enche e nos toma e nos leva à adoração. Toda boa teologia nos leva à doxologia. Toda verdadeira teologia que vem da Escritura, que é a verdade de Deus, que é a doutrina de Deus, e que nós processamos com a nossa mente e o nosso coração,
nos leva a adorar a Deus. O reconhecimento da verdade, o reconhecimento da beleza de Deus, o reconhecimento da santidade de Deus que nos humilha e ao mesmo tempo nos leva a adorá-lo. Foi assim que Paulo terminou essa grande sessão da sua carta aos Romanos, quando ele diz: ó profundidade da sabedoria, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Senhor, quão insondáveis são os teus juízos, quão inescrutáveis. Como é que não tem jeito de conhecer? Quem é que podia imaginar que o Senhor ia fazer esse caminho para trazer a salvação? Quem conheceu a mente de Deus? Quem deu conselho para Deus? Ou quem deu para ele para depois lhe venha a ser restituído? É tolice humana achar que eu posso dar alguma coisa para Deus em primeiro lugar. E o verso 36 do capítulo 11 termina com essas famosas e conhecidas palavras: porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. Deus criou para ele, Deus criou de si mesmo e Deus criou para si mesmo todas as coisas. Então, quem deve receber glória? Ele. A ele, pois, a glória eternamente. De onde Paulo tira essa verdade nessa doxologia? Da Bíblia dele. Ele leu Deus criando todas as coisas para o louvor da sua glória no livro de Gênesis. Então ele reconhece que tudo é dele, por meio dele e para ele. E quem é que está no meio dessa história da criação de Deus? Nós, seres humanos. Nós somos de quem? Dele. Nós somos para quem? Para ele. Somos por meio dele. Eu só existo porque Deus assim fez, eu só existo porque Deus criou, e eu só existo porque Deus criou para um propósito. O cristão é capaz de entender isso. O cristão, ele entende agora que Deus fez toda uma história e que ele agora é parte da história de Deus. Eu sou parte da história de Deus no século 21. Eu sou parte da história de Deus no dia 16 de setembro de 2018. Deus, por meio da minha vida, Deus por meio da sua vida, Deus por meio da história dessa igreja, está cumprindo um propósito eterno que é o propósito dele. Essa igreja cumpre esse propósito por meio dele. E essa igreja cumpre esse propósito para ele. Isso faz, queridos, uma diferença imensa em todas as coisas. Sabe por quê? Porque agora eu deixei de ser o centro da história. Na minha cabeça mundana, secularizada, pecaminosa e sem Cristo, sabe quem é o centro da história? Sou eu. Sabe quem é o centro da minha família? Sou eu. Sabe quem é o centro da minha igreja? Sou eu. Mas em Cristo, essas coisas todas mudaram. Porque eu sou dele, e por meio dele, e para o propósito dele, é que eu fui criado. Que diferença! Que diferença isso faz, ou melhor, que diferença isso devia fazer na sua vida? Que diferença isso devia fazer nos seus relacionamentos? Que diferença isso devia fazer nos seus diálogos, nas suas conversações? Que diferença isso devia fazer quando você está lá na sua meditação, cheio de autocomiseração, dizendo assim: ninguém se importa comigo, ninguém gosta de mim, ninguém presta atenção no que eu digo, e aí você lembra assim: mas realmente ninguém devia prestar atenção em nada dessas coisas, porque tudo é para Ele. Tudo é dele e tudo é por meio dele. Você encontra o seu lugar na história de Deus. E isso valoriza aquilo que você é por causa daquilo que Deus está fazendo na sua vida. Aplica isso, querido. Próxima vez que você for conversar com seu marido,
Próxima vez que você for conversar com a sua esposa, próxima vez que você for conversar com seus filhos, com seus pais e com seus irmãos na igreja, lembra isso. É uma verdade de Deus que precisa estar presente na nossa mente e no nosso coração, que faz toda a diferença. E isso vai gerar o quê? É o que esse texto vai nos ensinar. Começa com um pedido solene do apóstolo Paulo. Ele diz assim: rogo-vos, pois. Não é uma linguagem que a gente usa, né? O dia que eu chegar para você e falar assim: meu irmão, eu rogo para você, pode saber que é um negócio sério. Se eu estou só pedindo é uma coisa, mas se eu rogar, é sério. O apóstolo Paulo, aqui, ele está usando a linguagem de um pedido solene para pessoas, para cristãos, para irmãos, que não mais pertencem a si mesmos, mas pertencem a Deus. Por isso o apóstolo Paulo não precisa nem dar uma ordem, ele faz um pedido mesmo, mas é um pedido solene, urgente e ao mesmo tempo suave, que só pode ser obedecido por alguém que possa ser chamado de irmão. Não adianta você fazer esse pedido para qualquer um que não tenha conhecido a Cristo. Esse pedido ele só serve para os crentes. Esse pedido ele só serve para aqueles que foram totalmente tomados pelo Senhor e agora não tem mais reservas, confiam plenamente na misericórdia de Deus. Aí você pode ouvir esse pedido. Então, esse é um requisito. Se você vai entender esse pedido hoje, depende de quem você é em Cristo Jesus. Você precisa pertencer a Cristo. Você precisa já ter recebido a misericórdia de Deus. Você precisa ter entendido essa verdade de quem você era e quem Jesus fez você ser. Entender que você foi, por exemplo, enxertado na árvore, capítulo 11, que você foi colocado naquela oliveira que vem de Cristo, que você, como o apóstolo Paulo diz na carta aos Efésios, já recebeu toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo Jesus. Que você foi escolhido por Deus para ser santo, inculpável, irrepreensível perante Ele em amor. Que você foi chamado para essas coisas, para poder cumprir a vontade de Deus. Então, em suma, é o seguinte: depois que você se tornou um cristão, depois que você recebeu a justiça de Cristo, depois que você recebeu o Espírito que habita na sua vida, não tem outro caminho. Aquilo que o apóstolo Paulo vai dizer agora, à vista das misericórdias de Deus, à vista daquilo que Deus te deu, só existe uma resposta que você pode dar a Deus. Qual é a resposta? Apresentar o vosso corpo a Deus. Pastor, não é estranha essa ideia de eu apresentar meu corpo? Até quando eu era jovenzinho era até melhor, né? Mas agora, né? Será que Deus vai aceitar? O que o apóstolo Paulo quer dizer com apresenteis o vosso corpo a Deus? O que o apóstolo quer nos dizer aqui, queridos, é que nós temos que fazer uma entrega completa, uma entrega plena, uma entrega absoluta de tudo o que nós somos diante de Deus. O problema é que a religião contemporânea, ou melhor, de todos os tempos, ela sempre ensinou assim: olha, tira tudo que você puder de Deus, aproveita enquanto dá.
E o Evangelho de Jesus ensina: entregue-se absolutamente, totalmente a Deus. Esse é o pedido do apóstolo Paulo. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo. Isso significa a sua totalidade. Sabe por quê? Porque você agora entendeu que nem esse corpo que você hoje tem pertence a você mesmo, mas pertence a Deus. Nós aprendemos a ser agradecidos a Deus por causa das suas misericórdias, nós aprendemos a ser agradecidos a Deus por causa da vida eterna, nós aprendemos a ser agradecidos a Deus por causa da reconciliação que Ele nos deu, porque antes nós éramos inimigos dEle, agora nós somos adotados, agora nós somos filhos, agora nós somos enxertados, agora nós somos aqueles que de fato não só pertencem a Deus, mas reconhecem que pertencem a Deus. Mas a religião que diz assim, arranca tudo que você pode de Deus, ela é uma religião de frustração. Porque não existe esse estado pleno, completo, absoluto, em que o tempo inteiro tudo vai, legal. Parece que essas religiões modernas, elas não reconhecem a realidade da morte na vida humana. São religiões de inconformismo com a realidade, quando na verdade não deveriam ser de inconformismo com a realidade. A realidade nós temos que nós temos que entendê-la. Nós temos que entender que vivemos num mundo que é sim um mundo de pecado. Nós temos que entender que nós recebemos as consequências do pecado no mundo. E que até ainda como um símbolo, existe para nós a morte. Você já conheceu uma pessoa, exceto Jesus Cristo, que não morreu? Não, né? Porque até Jesus morreu. A diferença é que Ele ressuscitou. E Ele vive eternamente. A morte é uma realidade. A gente tem alguns casos na Bíblia que falam de Enoque, de pessoas que foram levadas por Deus. A gente não sabe explicar exatamente o que aconteceu, como Deus fez. Talvez seja o outro símbolo de que a morte não é mais necessária. Mas todos nós passamos por todo esse processo. Então agora nós nos entregamos absolutamente a Deus e nós pegamos tudo aquilo que nós somos, tudo aquilo que nós presumimos ter, porque nada temos, e nós apresentamos diante de Deus a nossa vida ordinária, o nosso sono, nosso comer, nosso ir ao trabalho, nossas coisas do dia a dia. Nós aprendemos a colocar essas coisas diante de Deus como uma oferta viva. Nós nos entregamos de uma maneira plena. Antigamente nós usávamos o nosso corpo para mostrar a nossa completa depravação, não era? Não era pela nossa boca que nós mostrávamos a nossa depravação? Não era pelo nosso olhar que nós mostrávamos a nossa depravação? Não era pelo nosso andar, pela nossa língua, pelos nossos lábios, para os pés prontos para derramar sangue? Vai ler o capítulo 3 de Romanos. Não há um justo sequer, e isso nós fazíamos com a manifestação inteira daquilo que nós somos. Mas agora o apóstolo Paulo está pedindo o quê? Ou está dizendo o quê? Deus está pedindo o quê? É que esse mesmo corpo, que antes era usado para todo tipo de malignidade, porque a nossa pecaminosidade era demonstrada por meio do nosso corpo, agora ele diz, mostre agora a santidade. O seu corpo tem que ser um instrumento da justiça, um instrumento da verdade, para manifestar a santidade que é típica, que é do próprio Deus. Então, como é que você oferece o seu corpo a Deus? Você oferece a sua boca para Deus.
Como é que você faz isso? Ah, pastor, isso é muito difícil, né? Não, não é tão difícil assim. Você usa a sua boca para adorar? Você usa a sua boca para dizer a verdade? Você usa a sua boca para transmitir graça? Você usa a sua boca para abençoar as pessoas? Você usa o seu corpo. Você usa o seu olhar. Você usa os seus pés para ir pregar o Evangelho, manifestar a verdade de Deus em outros lugares. Você usa as suas mãos para levantar o caído. Você entrega, você apresenta o seu corpo diante de Deus. Aquilo que antes era usado em nós para toda sorte, para todo tipo de malignidade, de maldade, de perversidade. Agora você faz o quê? Você apresenta esse corpo diante de Deus. Qual é o oposto no século? Qual que é o grande argumento hoje, por exemplo, daqueles que defendem a cultura da morte e do aborto? Meu corpo, minhas regras, não é isso? Qual que é a palavra de Deus? Meu corpo, regras de Deus. É o oposto daquilo que se chama e que o mundo e o século preserva tanto, chamado autonomia. Nós fomos chamados para uma heteronomia, a lei de outro que nos dirige. Meu corpo, regras de Deus. Então esse é o primeiro pedido, o primeiro rogo do apóstolo Paulo. Ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis o vosso corpo, você inteiro. Depois ele vai chegar na parte da mente, mas por enquanto ele está dizendo: o seu corpo é instrumento nas mãos de Deus. Você deve usar para Ele. E aí ele vai usar essa expressãozinha muito interessante. Ele diz que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício. Vamos pensar aqui. Quando você vai para o Antigo Testamento, você vai lá no livro de Levítico, existem diferentes tipos de sacrifícios. O primeiro sacrifício descrito no livro de Levítico era o sacrifício pelo pecado. Então era levado um animal, esse animal era imolado, tinha toda uma cerimônia. Basta você abrir lá no capítulo 1 de Levítico e você vai ver o sacrifício pelo pecado. Ora, o apóstolo Paulo disse, ele já repetiu isso várias vezes nessa carta, que teve uma pessoa que já fez o sacrifício pelo pecado. Então, o apóstolo Paulo não está requerendo aqui que alguém se apresente como sacrifício pelo pecado, porque alguém já se ofereceu no meu lugar em sacrifício pelo pecado. Ponto pacífico? Então, a grande pergunta é: qual é o tipo de apresentação, não é? O leitor da carta original, quando o apóstolo Paulo usou essa palavrinha, apresenteis o vosso corpo, ele obviamente ligava ao apresentar o sacrifício lá no Antigo Testamento. Qual é o sacrifício que era exigido aqui? E logo depois do sacrifício pelo pecado, havia um segundo sacrifício. Está lá também na carta, no livro de Levítico. Era chamada a oferta queimada, que nós conhecemos por holocausto. Essa oferta queimada, ela era muito interessante. Ela tinha que ser feita com um animal caro. Não podia ser um animal barato. Tinha que ser um animal que custasse. E ela era queimada completa. A gente sabe que vários sacrifícios, eles faziam sacrifício, até o sacrifício do animal na Páscoa, eles faziam o quê? Eles sacrificavam, mas eles comiam. Outros sacrifícios no templo, eles eram consumidos parcialmente no sacrifício, e o resto era deixado para o sacerdote. Mas esse sacrifício holocausto, ele era queimado inteiro. Esse é o significado da palavra holocausto. Então pegava-se um animal caro, sem defeito,
sem mácula, e esse animal caro era levado ao sacerdote, ele era tratado e ele era queimado inteirinho, nada era consumido, nada era usado por ninguém. Isso significa o quê? Era um sacrifício de completa devoção e consagração. Esse é o sacrifício que está sendo aqui nomeado pelo apóstolo Paulo. Tem que ser um sacrifício completo, tem que ser um sacrifício inteiro, porque, sabe por quê, querido? Porque Deus não aceita pedaço do seu corpo. Deus não quer um pedaço seu. Deus não quer uma parte sua. Deus não quer uma fatia daquilo que você é. Deus recebe tão somente um sacrifício inteiro, um sacrifício completo, um sacrifício que seja pleno. Ele não quer uma parte de você. Ele não quer, por exemplo, a sua boca que fala o evangelho e os seus olhos que fazem outra coisa. Ele não quer os seus ouvidos que ouvem a palavra de Deus e as suas mãos que fazem o mal. Ele quer você inteiro. Como crentes no Senhor Jesus, é parte da nossa obrigação apresentar-nos de maneira completa diante de Deus, todo o meu ser, incluindo esse lugar onde mora a minha velha natureza. Ultimamente eu ando gostando de desenhar, não é? Então está aí, a comparação do sacrifício morto e o sacrifício vivo. O sacrifício morto era de um animal. O animal era levado e era colocado como sacrifício. Era usado o fogo para purificar aquele sacrifício, porque aquele sacrifício, uma vez purificado, podia ser recebido. Ele era santificado por uma série de rituais que eram feitos lá, ditos, está tudo descrito lá no livro de Levítico, tudo que o sacerdote tinha que fazer. E ele era, sim, agradável a Deus, mas ele era uma sombra. O sacrifício vivo, o apóstolo diz, é um sacrifício de si mesmo. É um sacrifício que não foi purificado por fogo, mas foi purificado pela cruz. É um sacrifício que não é santificado por rituais, mas foi santificado na ressurreição de Cristo. E aquele outro era agradável por sombras, mas esse sacrifício que agora nós somos chamados a fazer é um sacrifício agradável eternamente diante de Deus. Isso você faz com o seu corpo. Isso você faz com a sua vida, buscando diante de Deus santidade. Então, cada vez que você quer fazer um sacrifício, mas esse sacrifício ele não é um sacrifício de reconhecimento da obra de Cristo, ele é um sacrifício morto. Cada vez que você faz um sacrifício, e esse sacrifício é um sacrifício que reconhece aquilo que Cristo fez primeiro, ele é um sacrifício vivo. Então, Deus, ele exige de nós, sim, sacrifício. Mas um sacrifício vivo. Pastor, como é que é isso? Vou colocar uma situação, você está lá no seu trabalho, você está lá na sua escola, e aparece uma situação difícil com a qual você tem que lidar, e você tem duas opções. Você tem a opção de dizer a mentira e livrar a sua cara, ou de dizer a verdade, mesmo que isso te custe. Você vai optar pelo quê? É a diferença, é o que Deus pede, é o que Deus quer. Que eu use o meu corpo, que eu use a minha boca, que eu use o meu teclado, que eu use a minha caneta para dizer a verdade, não importa o custo. Que eu busque uma vida de santidade por causa de Cristo. É isso que faz com que esse sacrifício seja visto por Deus, porque nós já recebemos o sacrifício purificador de Cristo, que esse sacrifício seja também considerado
santo, não é isso que o texto diz? Um sacrifício vivo, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ou seja, eu faço uma entrega completa da minha vida, uma entrega completa das coisas que eu faço, e isso se constitui em Cristo algo santo. Então, se eu trabalho para o Senhor. Se eu me divirto diante do Senhor. E se eu me alegro com o Senhor. Então, agora vamos chegar naquela parte do conformismo e não conformismo. A grande pergunta que você precisa fazer em todas as coisas que você vai fazer na sua vida é a seguinte: isso que eu vou fazer agora, eu posso fazer diante do Senhor? Eu posso pegar, fazer uma coisa e dizer assim, em nome de Jesus, amém? Se você puder fazer essas coisas em nome de Jesus, é um sacrifício completo. Ele é um sacrifício santo e certamente será aceitável, ou seja, agradável ao Senhor. Por quê? Porque é aquele sacrifício que reconhece constantemente a dependência de Deus. Como diz o salmista, no Salmo 51, abre, Senhor, os meus lábios. Interessante como o salmista diz, ele diz, abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. E aí, o salmista Davi, ele faz uma coisa que a gente não espera. Ele diz assim no verso 16 do Salmo 51, pois não te comprases em sacrifícios, do contrário, eu te os daria, e não te agradas de holocaustos. Por quê? Porque o povo fazia aqueles sacrifícios de maneira morta. E ele diz então no verso 17, sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, o coração compungido e contrito. Não desprezarás, ó Deus. Deus quer sim, querido, o seu sacrifício. O Evangelho é o que nos motiva e nos liberta para viver uma vida que seja agradável diante do Criador. É por causa do Evangelho que as coisas que eu faço podem ser santificadas. E esse sacrifício tem que ser inteiro. E o apóstolo termina então essa primeira parte dizendo assim, que é o vosso culto racional. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Racional aqui, literalmente a palavra lógico. O que o apóstolo Paulo quer dizer com um sacrifício lógico diante de Deus? Eu acredito que a intenção dele é dizer assim, só tem um jeito de prestar sacrifício. Depois do que Jesus fez, depois da obra que ele fez, depois que o Espírito Santo colocou essa obra na sua vida, só tem um jeito de você adorar a Deus, que é segundo a vontade do próprio Deus. Então, à luz da verdade, à luz da misericórdia, à luz do sacrifício de Cristo, a única coisa lógica a ser feita é eu me entregar plenamente em sacrifício a Deus. Qualquer outro sacrifício é irracional. Esse sim é louco. Se você se entregar parcialmente para Deus, você não está pensando. É ilógico, é irracional, porque Deus quer e Deus exige de mim e de você uma entrega plena, completa.
Então, eu quero parar aqui um pouquinho para você pensar como é que é o seu sacrifício no dia a dia. Sabe por quê? Nós temos uma tendência de ser membro de igreja, de vir adorar a Deus, de manter um certo nível de comunhão com o povo de Deus, e aí sair daqui, virar as costas e dizer, agora eu vou partir para a vida. Aquele lá foi o meu ópio. Aquilo lá foi essa necessidade que eu tenho de receber essa injeção semanal para conseguir continuar vivendo a vida, sem que você leve aquilo que você viveu e aprendeu aqui para o seu dia a dia. Se você faz isso, você é, diante de Deus, o quê? Irracional. Porque a única lógica é entregar-me completamente a Deus. Como é que isso funciona no dia a dia? Como é que você vai saber o que fazer e o que não fazer para entregar a sua vida como esse sacrifício vivo, santo e agradável de Deus? É a diferença entre conformar e transformar. O verso 2 diz assim, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, na primeira parte, o apóstolo Paulo falou do quê? Do corpo. E agora ele vai falar da mente. Ora, a mente é a ferramenta, é o instrumento que nós vamos usar para oferecer o sacrifício do corpo, porque ele tem que ser o quê? Lógico, ele tem que ser o quê? Racional. E se você já é crente há algum tempo, ou há pouco tempo, você já descobriu que existe uma luta entre a verdade, entre a sua nova natureza e a sua velha natureza. Ou você é diferente de mim? Você sabe disso, eu sei disso. Nós vivemos numa luta que todos os dias nós precisamos lutar. Nós não podemos baixar a guarda, senão a gente leva um murro na cara. Nós vivemos uma guerra espiritual que acontece no âmbito da nossa mente, de conformarmos ao século, às vezes chamado de mundo, ou a chave da vida cristã, que é passar por um processo de transformação. Literalmente, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é: não entrem no esquema do século. Essa é a palavra que é usada lá na língua original. Já ouviu falar de um esquema? E aí? Tem um esquema novo aí, cara. Esse esquema, essa formação, essa conjunção, esse esquema do mundo, o esquema do século, é a maneira do mundo pensar, alimentada por aquele que pretende dominar o mundo de pecado, que é Satanás, e que conduz os homens para o pecado. Isso, gente, nos rodeia aqui. Isso nos rodeia em todos os lugares aonde a gente vai. O pecado está na nossa porta. Eu contei essa história ontem para Denise e para o Avner. Não posso dar todos os detalhes porque ela é feia, mas eu estava saindo daqui ontem e queria comprar Coca Zero. Pensa num negócio mais santo do que comprar Coca Zero. Não tem, fala sério. Perguntei aqui na frente, perguntei no outro barzinho, peguei o carro, fui saindo, indo para casa, parei no outro bar, a calçada estava livre e a moça que atendia o bar estava bem ali na frente. Falei da janela do carro: moça, vocês têm Coca Zero? Nesse ínterim veio uma outra mulher se jogando quase para dentro do carro. Se jogando para cá. Ela gostou do carro, fala sério. Um negócio diabólico.
Aí essa mulher foi, sentou assim, tudo na calçada ali, foi 20 segundos de interação. Tinha 2 homens sentados com ela na mesa. E os caras viraram para mim, a gente estava assim, a 2 metros, 1,5 metro de distância, e eles usaram uma expressão que obviamente eu não vou usar, dizendo assim, ela só faltou se jogar dentro do seu carro, vamos simplificar desse jeito. E eu falei assim, mas está errado, né? E ela virou-se na mesma mesa e disse assim, não está não. É o esquema do mundo, as pessoas, elas se prostituem, elas se jogam nesse mundo, elas se entregam ao pecado, elas fazem qualquer tipo de coisa dentro desse esquema do mundo. O mundo é assim. O mundo, ele é armado para que nós, olhando para ele, pensemos, deve ser bom. E pensando deve ser bom, nos conformemos às suas ideias. Mas isso é um exemplo. Os exemplos são muitos. Nossas mentes, elas são cativas, elas são diariamente expostas a todo tipo de corrupção, a todo tipo de maldade, a todo tipo de entrega do coração para fazer o mal. Nossas bocas são guiadas por uma cultura que só fala sujeira, que só fala palavrão. E hoje eu vejo os crentes usando os palavrões da maneira mais normal do mundo. Por quê? Você já viu palavrão cheiroso? Você já viu palavrão que não evoque o que é ruim? Você já viu que 90% dos palavrões, ou mais, eles são voltados à sexualidade humana? Já viu isso? Existe palavrão bonito, mas eles se tornaram aquilo que é normal na nossa boca. E aí a gente manda os outros para todo tipo de lugar. Como se isso fosse uma coisa que pudesse produzir o bem. Nós vivemos num mundo onde os cristãos estão cada dia mais envoltos no esquema do século. E o pior, eles argumentam a favor disso. Eles usam a lógica da mente, dizendo, não, você está sendo pudico, você está sendo puritano, você está sendo aquilo ou aquele outro. Quando, na verdade, é um esquema de fato que funciona na nossa mente. E quando nós nos vemos dentro dessas coisas engendradas por Satanás, nós nos submetemos às suas artimanhas, e o grande resultado final é que a gente pode acabar vivendo como o diabo gosta. O que o apóstolo Paulo está ele usa aqui aquilo que a gente chama de um imperativo passivo. Não vos deixeis envolver por esse século. Não deixa que o mundo te envolva. Não deixa que o esquema do mundo te tome. Não se deixe vender pelas ideias que são colocadas na televisão, pelas ideias que são colocadas na sua escola, lá na sua faculdade, lá no seu trabalho, lá nos textos da internet. Cuidado! Porque, na maioria das vezes, nós somos envolvidos sem perceber. E, às vezes, são necessárias horas e horas e horas e horas de conversa para convencer um cristão de que ele está errado, porque se deixou envolver por um esquema do mundo. São os valores do mundo, são os valores do século, que são diametralmente opostos ao valor do reino de Deus. Você precisa lembrar de algumas coisas. Quando a gente fala de século ou mundo, nós precisamos entender que tem alguém por trás dele. E esse alguém se chama diabo. E o diabo é o pai da mentira. O diabo vive nas trevas. O diabo odeia a Deus e odeia o povo de Deus. Nós somos o oposto. Nós amamos a verdade.
Nós vivemos na luz e nós amamos a Deus. É por isso que o texto diz assim: não vos conformeis com esse esquema, mas transformai-vos, ou deixai-vos transformar. A palavrinha que aparece aqui é a palavra metamorfose. Eu não sei se Paulo conhecia ou se os gregos da época usavam metamorfose para esse exemplo que eu vou dar, mas certamente emprestando da biologia contemporânea, ok? E o uso que fez, esse é o melhor exemplo que eu consigo achar, que é a famosa transformação da lagarta na borboleta. Você vai concordar comigo. Borboleta não é uma lagarta de asas. Concorda comigo? Uma lagarta é muito diferente. Aliás, a maioria das pessoas morre de nojo de quê? Da lagarta e acha linda as borboletas. Com diferenças aí, mas em geral é isso que nós pensamos. É algo que vem de dentro para fora. É a mudança de uma natureza essencial de alguma coisa que parte do interior. Aquela lagarta fechada no casulo sofre uma transformação completa, tudo muda. E depois daquela transformação, tudo é diferente. É radical. E a transformação na mente do crente precisa ser assim, precisa ser uma transformação radical, uma transformação total, e é uma transformação sem volta. Já ouviu falar de alguma borboleta que voltou a ser lagarta? Não tem jeito. Não tem jeito. Como é que acontece essa transformação? Renovação da mente, ao contrário do esquema, que é uma montagem de alguma coisa, cheia de mentiras, cheia de coisas, de silogismos, de falsidades. Ao invés de uma mera aparência, a mente do cristão ela é renovada, ela é transformada, porque ela é saturada da palavra de Deus. Eu sei que vocês acham o seu pastor chato. Tudo bem. Eu não preciso ter 100% de aprovação. Eu vou repetir o que eu venho dizendo para vocês. Queridos, os seus pastores, eles estudam essa palavra aqui, para poder falar para vocês aqui eu ia falar 30 minutos, mas eu sei que não é verdade, vamos falar a verdade, né? 40, 50, 60 minutos, às vezes ultrapassando um pouquinho, para que vocês sejam saturados da palavra. Essa saturação da palavra, ela começa aqui, ela começa no ambiente da adoração coletiva do povo de Deus, nós juntos meditando na palavra, sendo trabalhados por esse Espírito Santo que trabalha para que o povo de Deus, para que a igreja, para que os santos juntos conheçam as dimensões do amor de Cristo. Cada vez que você decide não se submeter à palavra, você perde um pouquinho. Você perde uma oportunidade. É por isso que eu digo, e eu já fiz esse pacto com vários de vocês aqui, quando a gente vai conversar, quando a gente vai fazer aconselhamento, você que já passou por isso, você sabe qual é o meu pacto. Uma coisa eu vou exigir de você. Que não importa o que aconteça, no domingo você esteja debaixo da palavra de Deus. Sabe por quê? Porque é o começo, tá? É o começo. Saturação da mente pela palavra começa na reunião do povo de Deus diante dessa palavra.
para que a nossa mente seja saturada por ela. O incrédulo não vai passar por isso, querido. Mas você é renovado por isso. E eu posso falar de vários de vocês aqui, porque eu vi essa renovação na vida de vocês. E sabe o que mais eu posso falar de mim? Eu sou renovado por essa palavra. Essa palavra, ela precisa, na vida que ela tem, ser parte da minha mente. Quando a gente canta o que canta aqui, nós cantamos o quê? Palavra. Para quê? Para que isso seja saturado na sua mente. Para que isso seja um exercício didático e espiritual de renovação para você. Quando a gente junto se levanta e diz assim: canta minha alma ao Senhor. Para que nós sejamos renovados e transformados na mente, sem nos conformar com o mundo. Isso é possível para você, cristão. É quando nós nos deixamos, sim, encher do Espírito de Deus. É quando nós deixamos de ser irracionais. Tem muita gente que acha que ser espiritual, que adorar no Espírito é você sair da sua mente e você entrar num estado de êxtase. A Escritura não ensina isso. A Escritura diz que nós, pelo Espírito Santo, nós nos tornamos sóbrios. Porque nós não nos deixamos envolver pelos esquemas do mundo. Isso é culto racional. E isso nos traz uma experiência singular. Como é bom o culto racional, sabe por quê? Porque nós aprendemos a vontade de Deus. No dia que seu pastor não puder dizer para você: olha, isso aqui é a vontade de Deus, e isso não vier da Escritura, ele disser isso fora da palavra de Deus, rejeita em nome de Jesus Cristo, cai fora. Pode ser eu. Cai fora. Porque na palavra de Deus nós experimentamos a vontade de Deus e nós experimentamos, sim, o culto racional, ele é de experiência. Porque nós aprendemos e porque nós aplicamos. Ou seja, existe um propósito nisso, é que o crente com a sua mente transformada tenha a sua habilidade de pensar, de raciocinar, de compreender espiritualmente as coisas, para experimentar isso que é bom, que é agradável e que é perfeito. Então, um sacrifício aceitável é também o sacrifício que nos traz a experiência dessa vontade de Deus. Sabe por quê, querido? Porque uma mente transformada também produz uma vontade transformada, pela qual nós nos tornamos desejosos e capazes, com a obra do Espírito Santo, a deixar de lado a nossa própria vontade, para nos submeter à vontade de Deus. E isso é um processo, isso não acontece uma vez. Isso acontece ao longo de uma vida cristã. Isso acontece ao longo da sua história. Uma mente que está sempre em processo de transformação, no qual você passa a ter um desejo intenso de compreender o propósito de Deus para a sua vida, vivendo a vida cristã comum. Tem gente que fala assim: eu quero saber qual o propósito de Deus para a minha vida, e aí ele pensa lá assim, grandes coisas. Gente, o que Deus quer da sua vida é que você viva uma vida, desculpa a expressão, ordinária, comum, a vida comum do lar, a vida comum do casamento, a vida comum do trabalho, a vida comum da criação dos filhos e a vida comum da vida da igreja, para a glória de Deus.
Às vezes a gente pensa, nossa, acho que Deus queria que eu fosse Billy Graham. Não, só existe um Billy Graham. Todos nós vamos ser um povo comum, mas um povo que tem um aroma agradável a Deus, por ser um sacrifício vivo, aonde Deus te colocou, meu irmão. Sua casa com o aroma de Cristo, seu trabalho com o aroma de Cristo, seu diálogo com seu colega com o aroma de Cristo, o produto de uma mente transformada pelo Evangelho, é uma vida que realiza aquilo que Deus declara ser bom, perfeito e agradável. Esse deve ser o alvo do nosso sacrifício de culto, aqui hoje e no nosso dia a dia. E queridos, esse é o sacrifício da religião da graça. Ao contrário dos tolos sacrifícios das religiões das obras. Deixa eu fazer aqui algumas aplicações para terminarmos. Quando o apóstolo Paulo diz assim, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, ele está nos falando dessa graça de Cristo que já nos foi dada. Então, não importa o momento que você está passando, ou as circunstâncias pelas quais você está passando, você tem que ter a convicção de que você foi comprado pelo sangue de Cristo e você não pode perder essa salvação. Combinado? Eu gosto tanto de reafirmar vocês na graça. Sabe por quê? Porque eu me reafirmo na graça quando eu faço isso. Sabe por quê? Porque eu conheço um tal de Mauro. Eu sei quem ele é. Eu sei as lutas que ele tem. E eu sei que ele precisa da graça. E eu sei que você também precisa, irmão. Tenha certeza, essa salvação, conforme nos foi dita lá no capítulo 8 de Romanos, ela não pode ser perdida. Nada pode te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nem você mesmo. Primeira coisa. É essa compreensão que vai te levar a um sacrifício que vem de uma motivação indescritível. Eu estou disposto a esse sacrifício vivo porque eu recebi uma graça que é indizível. E se você está aqui hoje, você é crente, você já recebeu essa graça. E o seu sacrifício, ele não para, porque ele é vivo e ele é fruto de uma transformação radical da sua mente. Pastor, como é que isso funciona na prática? Você precisa ter uma mente saturada do Evangelho. Então é fácil, meça o que você coloca na sua mente todo dia. Meça o que você canta todo dia. Você canta louvor a Deus? Esses hinos que a gente repete aqui, domingo após domingo, eles fazem parte do seu cotidiano? Minha alma canta ao Senhor. Eles têm que fazer parte do seu dia a dia. No dia que de repente você se pegar cantando na mente, ou passando a vergonha de cantar com a boca, como eu, a palavra de Deus significa que você vai estar num processo de saturação da sua mente. No dia em que alguém colocar uma verdade ou uma mentira diante de você, e na sua mente subir aquilo que vem da palavra de Deus em primeiro lugar, antes daquela vontade miserável, quem sabe, de livrar o seu pescoço de um erro,
significa que a sua mente está sendo saturada pela palavra de Deus. Então você vai ter que ler, você vai ter que orar, você vai ter que cantar. São as ferramentas, os instrumentos de saturação que Deus nos dá. Isso vai fazer com que a sua identidade em Cristo se torne cada dia mais explícita na sua vida. Nos tempos modernos, como é que a gente faz isso? Como é que a gente vai ler isso em você? Eu sei. Eu vou lá na sua timeline. É ou não é? Do que você enche a sua vida? Essas coisas vão transparecer no que você diz, no que você pensa, naquilo que você expõe para o mundo. Mas aqui existe um perigo, porque mídia social pode ser uma máscara braba. Uma máscara brava. Porque afinal de contas no Facebook tudo é bonito, todo mundo é cheiroso. E a gente nunca tem problema. Então cuidado. Às vezes você está vivendo com uma máscara, todo mundo está achando que você está, 10. E aquilo é uma identidade falsa. E aí, pastor, o que eu faço? Você faz o seguinte, querido. Você passa por um processo de consagração para não viver de estagnação espiritual. Isso começa aqui, no meio do povo de Deus. Você tem que ter um coração aceso para as coisas de Deus. Você tem que buscar a misericórdia de Deus. Você tem que lembrar que a única resposta racional que você pode dar a Deus é Cristo vivendo em você mesmo. E isso vai refletir no que você vai fazer essa semana. O que é que você vai ler, o que é que você vai encher a sua cabeça, o que é que você vai ouvir e, finalmente, o que é que você vai falar. A sua mente precisa ser renovada constantemente e não conformada. Isso está ligado ao que você vai fazer durante os seus dias. Nós vamos terminar cantando esse hino que começa falando exatamente de uma consagração, de uma vida de gratidão com louvores, de uma condição na qual o nosso coração transborda dessas coisas e nós entregamos nossa vida na mão do Senhor.